irmãos e amigos, esta é a 21ª e última lição deste estudo da carta do apóstolo Tiago. Nós estamos na secção final, na parte do capítulo 5, a partir do versículo 12 até o final, até o 20. E temos aqui vários assuntos. Aqui não há um assunto matemática, nós temos dividido mais ou menos o estudo, as nossas lições por temáticas definidas. Aqui não há um conjunto de temas diferentes que assumem a forma de exortações diversas. E iremos refletir hoje sobre estas questões. Diz no versículo 12: Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. A questão do juramento. Ora bem, nós encontramos juramentos na Bíblia, inúmeros juramentos. Mas estes juramentos que aqui são citados são aquelas situações em que algumas pessoas dizem: eu juro pela minha avó, eu juro pela minha mãe, eu juro pela luz dos meus olhos, eu juro não sei o que é que estou a falar a verdade. Ora, isso é ridículo. Nós devemos agir de forma que o nosso sim e o nosso não sejam entendidos pelos outros como sim e como não. Ou seja, que a nossa palavra tenha peso. Quando nós temos que começar a jurar por este, por aquele, pelos filhos, pela avó que já morreu, quando nós temos que começar a jurar por alguma coisa, é porque nós perdemos a credibilidade. E, portanto, se nós perdemos a credibilidade, não é um juramento que nos vai dar credibilidade. Um juramento deste tipo. Que o nosso falar seja sim, sim e não, não, para não cairmos em condenação. Às vezes as pessoas são tão extremistas e tão fanáticas que chegam ao ponto de por exemplo, num tribunal, querer-se recusar a jurar. Normalmente, que uma testemunha vai ao tribunal, jura que diz a verdade, toda a verdade, nada mais além do que a verdade. Isso é um juramento perante o tribunal. E há quem já tenha feito isso. Não, eu sou cristão, não faço juramentos. Não, se é um cidadão e deve jurar, é o sistema. Este juramento que aqui estamos a falar não tem nada a ver com isso. Juramento é juramento em nome deste, em nome daquele, por este, por outro, pela luz dos meus olhos, pela minha tia, pela minha avó, pelos meus filhos. Isso é que é ridículo e estúpido. E significa que a palavra da pessoa não tem valor. Mas também não é com um juramento destes que vai passar a ter. Que o nosso falar seja sim, sim e não, não. Depois fala sobre a questão de orar pelos doentes. E diz assim no versículo 13: se está alguém entre vós aflito, orem. Se está alguém contente, cante louvores. Mas nós podemos cantar louvores mesmo quando não estamos contentes, e podemos orar mesmo quando não estamos aflitos. Ou seja, isto não é exclusivo. Não temos que cantar só quando estamos contentes, ou orar apenas quando estamos aflitos. Isto é, digamos, um conselho para determinadas situações. Usem isto para estas situações, mas não quer dizer que não possam usar para outras situações. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, se a pessoa está doente, então deve chamar os presbíteros da igreja, que devem orar pela pessoa e ungi-la em nome do Senhor. Portanto, há aqui, digamos, uma resposta ou respostas a algumas situações. As pessoas estão em aflição, as pessoas estão contentes, as pessoas estão doentes e por aí fora. E depois diz no versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ora bem, orar uns pelos outros é um requisito de qualquer cristão. Nós somos chamados para suportarmos os outros em oração, para abençoarmos as outras pessoas. É por isso que nas nossas reuniões na igreja nós oramos pelas pessoas que estão em necessidade e as pessoas que apresentam pedidos de oração, assim como apresentam
ações de graças, motivos de louvor, e nós fazemos uma oração de ação de graças, agradecemos ao Senhor pela bênção, pela graça que aquele irmão recebeu, assim como oramos a Deus em seu favor, isto é, fazemos oração de intercessão, portanto, por alguém, em favor de alguém, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então a oração da Igreja, quando muitos justos aos olhos de Deus, naturalmente, estão a orar a intercessão por alguma situação, isso tem um efeito, não é? Portanto, o que está aqui a ser dito é que a oração tem efeito, tem efeitos práticos, e portanto ela deve ser feita com ênfase nos outros. É claro que nós também podemos fazer orações de petição por nós próprios, podemos e devemos, assim como devemos agradecer a Deus as graças que recebemos a cada dia, mas orar pelos outros é um privilégio. Ver Deus operar na vida de outra pessoa é um alto privilégio. E quando falo em confessar as culpas uns aos outros, quer dizer mostrar a nossa autenticidade, sermos autênticos, sermos genuínos uns com os outros. Não estarmos numa atitude de fingimento ou de superioridade, ou de superioridade moral ou espiritual. Não, todos nós falhamos. Todos nós cometemos erros. Todos nós dizemos asneiras da boca para fora, coisas que não devíamos dizer. E por isso nós precisamos de apresentar-nos uns aos outros na nossa genuinidade. Quando diz confessai as nossas culpas uns aos outros, não quer dizer que eu tenho que dizer ter com o irmão, dizer o que é que eu fiz mal ao outro. Não é nada disso. Tem a ver com uma relação entre duas pessoas. Se eu agi mal para com aquela pessoa, eu devo dizer, olha, eu agi mal para contigo, perdoa-me, e ora por mim ao Senhor. E depois no versículo 17 vai buscar um outro exemplo de um profeta, Elias, neste caso, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. É um exemplo do Antigo Testamento que Tiago vai buscar, e voltamos a repetir aquilo que temos dito ao longo deste curso, que esta carta está a ser escrita, segundo os estudiosos do Novo Testamento, essencialmente para os judeus convertidos ao cristianismo, e portanto muitas vezes Tiago recorre a figuras do Antigo Testamento, e neste caso Elias, que era um profeta dos mais respeitados, digamos, na memória do Antigo Israel, e diz que ele orou para que não houvesse chuva e depois orou para que houvesse chuva. Isto está descrito lá nos livros de Reis, os livros históricos do Antigo Testamento, e o contexto em que isso foi feito. Mas aqui a recuperação do nome do profeta Elias é no sentido das pessoas compreenderem que a oração tem poder, ou seja, a oração até faz parar a chuva e faz vir a chuva. Não é? Quando Elias orou, a chuva não veio logo, mas logo mais ela percebeu-se que havia finalmente uma nuvem no céu do tamanho de um punho do homem, lá ao longe. E depois as nuvens vieram e de facto choveu. E finalmente, no versículo 19 e 20, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, um apelo a nós recuperarmos aquelas pessoas que entram em crise de fé e que se afastam de Deus. E por uma razão de crise na sua fé, no seu caminho, elas que se afastaram dos caminhos de Deus, que não compreenderam alguma coisa, essas pessoas podem ser recuperadas e devem ser recuperadas, desde logo através da nossa oração de intercessão em seu favor, para que Deus tenha misericórdia deles, para que Deus lhes dê novas oportunidades, para que Deus se revele a eles, para que eles possam abrir o seu coração à revelação de Deus. E nós devemos fazer a nossa parte, manifestando o amor de Deus que temos no nosso coração para com aquela pessoa, não a discriminando.
há grupos religiosos e pessoas que se dizem cristãos que, quando alguém se afasta, deixam de falar àquela pessoa, cortam relações com aquela pessoa, consideram aquela pessoa um inimigo. Mas isso é a pior coisa que pode acontecer. Porque quando nós amamos alguém, quando nós amamos um irmão na fé, não é por uma crise de fé que ele tenha que nós devemos deixar de o amar. Quando nós amamos os nossos filhos ou os nossos entes queridos, não é por um deles ficar doente que nós deixamos de o amar. Pelo contrário, deveríamos amar ainda com mais intensidade, preocupar-nos ainda mais com eles, porque é isto que Deus espera. Porque aquilo que, vou dizer uma coisa, algum pensamento que não é de minha autoria, mas que eu acho muito bonito, aquilo que prendeu Jesus à cruz no Calvário não foram os pregos, não foram os pregos de ferro nas suas mãos e nos seus pés, foi o muito amor com que Ele nos amou. E portanto tudo na vida cristã tem a ver com o amor de Deus derramado nos nossos corações. João diz que Deus é amor, é a sua essência. A essência de Deus é amor. Eu fico estarrecido com as coisas que ouço acontecer por esse mundo fora, por pessoas que se dizem cristãos e que, em nome de Deus, cometem os crimes mais, ao longo da história, têm cometido os crimes mais terríveis e têm feito as coisas mais horríveis, em nome de Deus, quando Deus é amor. E, portanto, Deus não tem culpa que as pessoas façam e digam os maiores disparates em seu nome, que falem abusivamente em seu nome. Aquilo que está fora do amor, que é o princípio da vida cristã, digamos, a virtude maior daquelas três que são citadas, a fé, a esperança e o amor, a maior é de facto o amor. Eu posso ter muita fé, mas se eu não tiver amor, não vou lá. E é isso que nós somos chamados. Meus irmãos e amigos, espero que este estudo da carta do apóstolo Tiago tenha sido útil para vós, tenha sido inspirador. Talvez no futuro venhamos a desenvolver outros estudos também assim gravados, de outros textos da Palavra de Deus, de outros livros bíblicos, mas a ideia é que nós possamos conhecer melhor a Palavra, ser abençoados e, como no caso desta epístola, encontrar aqui dicas e orientações importantes para a nossa vida cristã numa forma prática, porque é para isso que serve a Palavra de Deus, não é para nós sermos grandes discursos ou grandes elaborações teológicas, mas é para nós aprendermos a viver, a trazer em prática a colocar em prática os princípios da Palavra de Deus e a fazer transparecer o Cristo que está em nós. Que Deus vos possa abençoar ricamente.